Agora, antes de anunciar o nosso próximo palestrante, eu gostaria de saber, da plateia, quem já usou o chat GPT. Levanta a mão, por favor. Olha só, Paulo, muita gente, muita gente. Há muitas expectativas sobre o chat GPT, mas principalmente sobre o uso da inteligência artificial generativa em geral. E para falar sobre esse assunto, convido ao palco Alexandre Santos. Alexandre Santos é líder da área da inteligência artificial da Microsoft para a indústria de energia e também é professor e consultor em temas como transformação digital, indústria 4.0 e inovação em instituições renomadas como a USP, FGV e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alexandre está aqui com a gente para falar sobre mineração 4.0 na era da inteligência artificial generativa. Seja bem-vindo, Alexandre. Estamos ansiosos para te ouvir. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui o... Bem simples, eu adoro controle simples. Mas uma pergunta antes de começar aqui. Quem aqui dessa plateia, inclusive quem já usou o chat GPT, pularia de um avião sem paraquedas por $1 milhão? Rápido. Deixa eu ver se tem alguém. Alguma pergunta? Não, está no chão. Obrigado, ganhou. Qual é o seu nome? Érica. A Érica praticou uma coisa que talvez seja uma das qualidades mais importantes para que vocês, efetivamente, sejam responsáveis pelas mudanças que vocês estão esperando. Questionadora e com curiosidade. A curiosidade é algo fenomenal e vocês devem praticar isso todos os dias. Existe uma frase, e eu estava observando desde o início, o número de vezes que foi usada a palavra inovação em português. Tá? O innovation está aqui, está nas apresentações. Mas em português vocês usaram, antes de começar a palestra do Gil, 45 vezes a palavra inovação. Vocês sabem como o Steve Jobs, que é um cara desconhecido, define inovação? Alguém sabe? É a capacidade. Note bem, olha a palavra. É a capacidade. Você usou a tecnologia de uma máquina fotográfica. Lembre do Steve Jobs? Aceitar, ou seja, é simplesmente uma oportunidade. É uma ferramenta. AI é considerada pelo pai, né? Ou a Ada Lovelace, que é a filha do poeta Byron, para quem não sabe, primeira programadora, mas os fundadores, os caras que criaram os conceitos, como Channel, que criaram os conceitos de inteligência artificial, olham IA como uma ferramenta. Então, antes de eu continuar a falar exemplos, entenda, isso não é uma ameaça ao ser vivo. O que a gente está falando, embora sejam transformers ultra bem treinados e super sofisticados, tem a capacidade de um neurônio que está na sua cabeça. Se você usasse bastante os neurônios, você saberia a diferença. De qualquer maneira, essa é uma tecnologia generativa da Microsoft, né, conhecida como NUVA. Essa tecnologia também expande. Né? O Gil mostrou algumas imagens geradas. A Microsoft pegou o Vincent van Gogh e criou uma tecnologia conhecida como AutoPainting. E você vai ver essa tecnologia aplicada à área de mineração. Por quê? Alguém consegue imaginar, na área de mineração, o valor que tem você pegar um pedaço do solo e expandir para tentar entender quais são os padrões que existem? Em petróleo, nós usamos muito sísmica, assim como vocês usam na parte de mineração. A gente desenvolveu um projeto há pouco tempo com a Petrobras, chamado GeoGAN, uma rede adversarial, em que a gente gera uma linha sísmica que não existe. Você sabe por que não existe? Por que eu não consigo treinar algoritmos para descobrir um potencial domo de sal onde tem petróleo? Você sabe por que eu não consigo? Porque ninguém colabora dando o seu maior tesouro, é a localização das linhas sísmicas. Estou achando que esse microfone vai pifar. Mas tudo bem, vamos lá. Então você tem que fazer o quê? Gerar imagens sintéticas. Para isso serve a IA generativa. Você gera uma imagem sintética. Você precisa de dados para treinar uma rede neural? Precisa. Para fazer o reconhecimento que você tanto quer. Ah, mas hoje a gente reconhece o rosto de qualquer pessoa em qualquer lugar. Sim, graças à internet que botou muito dado disponível para treinar essas redes. Mas isso aqui é o nosso futuro. Isso aqui salva qualquer tipo de detecção de uma retinopatia,
um exame de fundo de retina, que não existem evidências suficientes, a gente treina um algoritmo para fazer reconhecimento de retinologia com várias imagens. Por quê? Porque se você tentar descobrir no mundo da medicina retinopatias, você vai encontrar muito poucas evidências. Mais uma vez, um quadro de Vermeer em que eu consigo fazer o auto-painting. Aqui sim eu estou usando uma tecnologia da OpenAI mesma, que é a dona do ChatGPT. Eu consigo expandir, inclusive, mais. Isso é muito divertido. No Rio de Janeiro aconteceu uma exposição de Van Gogh, que isso acontecia em tempo real. E no futuro a gente vai ter essa mesma exposição com HoloLens, em que você navega dentro da obra de arte. Eu vou adorar isso aqui. Essas são duas tecnologias também desenvolvidas em parceria com a NVIDIA, em que você pega uma foto e diz para a foto, essa foto eu quero uma manhã nublada, na praia, com maré chegando, e ele gera animação para vocês. Esse é o próximo passo de IA generativa, e já muito divertido. Nós estamos assistindo uma polêmica do Drake com o Weeknd, porque geraram uma música que é exatamente uma música boa, hein? Diga-se de passagem. Uma polêmica gigante, porque o Drake e o Weeknd nunca fizeram aquela música. Ela foi completamente gerada por uma pessoa com poucos recursos, dentro de casa, e criou uma polêmica danada. Você já consegue gerar qualquer ritmo. O que põe, obviamente, em risco assim, se eu consigo gerar qualquer voz. A Microsoft tem uma tecnologia que eu uso em demonstrações, mas aqui a gente não tem como fazer a demo, porque eu não consigo plugar no computador, em que eu copio a voz de uma pessoa em 5 segundos. Você imagina que eu já aprontei com a minha mulher sobre isso, mas, de qualquer maneira, essa é outra tecnologia, mesma coisa. Mas vamos lá. O que é IA generativa e onde ela está? Primeiro, vou entender o que é AI. AI é todo, né, um campo da ciência que simplesmente desenvolve algoritmos e desenvolve tecnologia para copiar o comportamento cognitivo humano. Então, sim, na dúvida, pelo amor de Deus, fala IA. Né? Não tenta falar onde está a machine learning, não, é IA. Dentro de IA, você tem machine learning. A máquina vai aprender. E ela vai aprender de várias maneiras. Uma das maneiras que ela aprende é sozinha. É o que a gente chama de não supervisionada. Já viram esse nome? Não, isso é simplesmente machine learning não supervisionada. Ninguém diz que ela está fazendo errado, ela gera o que ela bem entender. E tem o outro que é a machine learning supervisionada. Assim, cara, você faz essa besteira que você fez aí, mas eu vou corrigir, vou rotular e vou dizer para você, como humano, eu sei mais do que você deixa rotular, para quando você fizer o reconhecimento ser certo, não criar vieses e não criar irresponsabilidades, né, que queimem a minha brand. Deep Learning. Debaixo dele existe uma... Deep Learning, a primeira vez que a gente usou Deep Learning, na verdade, foi resolvendo um grande problema em ImageNet, né? Foi um problema de reconhecimento de imagem, em que a gente se tornou superior a um ser humano reconhecendo imagens. Vocês notaram ou lembram quando os mecanismos de tradução se tornaram bons? Eles eram uma porcaria até um determinado momento. Lembram disso? Todos eles. Bing Translate, Google Translate, todos eles eram muito ruins. E, de repente, da noite para o dia, eles começaram a ficar fantasticamente bons. Ao ponto de você usar praticamente esses translates e depois dar uma revisada, não é isso, né? Você já usa essa ferramenta e dá uma revisada, né? Você não usa ela para gerar tudo. Claro que você tem que revisar, você é humano, mas de qualquer maneira ela já está cada vez mais perfeita. O próprio ChatGPT faz essas traduções, porque ele é um transformer. A IA generativa, e aí eu não vou entrar no como, porque esse é meu papel como funcionário, uma GAN, como eu acabei de falar, uma GLM, uma LMM, um vai, então, N animais diferentes, cada um fazendo uma coisa diferente. Né? Mas ali atrás, ali em cima, se você puser, o laser está em cima? O laser é em cima? Pointer. Aqui, assim. Se você olhar aqui em cima, você vai ver alguns usos da IA generativa, e muita gente falou aqui. Né? A Alessandra, quando diz assim, vamos ter umas pessoas de peso aqui, ela se referia a mim, tá? Só para lembrar. Tá? Mas aqui, quando se referenciou a parte de ciências de materiais, e Rio de Janeiro tem no IME, eu já fiz 2 palestras para eles há pouco tempo, eles têm talvez uma das maiores, das escolas mais sofisticadas para a parte de ciência de materiais. E a parte de ciência de materiais vai revolucionar completamente todas as ferramentas que a gente usa hoje. Que é a principal tecnologia para criar esses novos materiais. IA generativa. De qualquer maneira, vamos ao nosso tema. A AI existe, por quê? A gente tem uma quantidade de dados absurda para treinar a AI, e a gente consegue isso. E aí eu lembro que o Leandro falou, no centro de tudo estão as pessoas. E todas as tecnologias que rodeiam hoje estão usando. E a palavrinha, é uma tecnologia inovadora.
A tecnologia inovadora pressupõe que está usando AI dentro dela. É tão simples quanto isso. Um robô com AI, um equipamento com AI, um carro autônomo AI, um carro que dirige automaticamente AI, tudo isso está embutido com esses algoritmos cada vez mais sofisticados e com a quantidade de dados gigantes. Todas as nossas revoluções aconteceram por causa desses 3 pontinhos. Uma quantidade excessiva de dados, graças à internet e todas as conexões, uma quantidade enorme de um tipo especial de hardware, chamado GPU, que foi feito para videogame, para acelerar videogame, mas serviu como uma luva para rodar uma rede neural por causa do paralelismo dos seus layers. Foi uma coincidência fantástica. Outras hardwares estão sendo desenvolvidos hoje. A Microsoft está desenvolvendo o hardware junto com a NVIDIA para criar um pouquinho mais sofisticado para treinar, adivinha quem? Para treinar quem? Para treinar os transformers espertinhos, tipo o ChatGPT. Em outras palavras, AI vai resolver o nosso grande problema da confusão criada pelo Big Data. Tem dado para tudo quanto é lado, gente. É muito dado. Você não tem como escapar disso. Eu não consigo sozinho tirar insight desses dados sem uma boa ferramenta, sem um bom auxiliar. ChatGPT é um bom auxiliar para isso também. Vou falar um pouquinho sobre ele. O que é o ChatGPT e o que é o Bard e o que é todas essas ferramentas que vocês vão ver sendo criadas, que são melhores, piores, iguais. Né? Existe um remédio normal e existe um remédio genérico, eu costumo dizer isso. Tem o GPT e tem o genérico. Ok, beleza. Por que eu digo que o genérico existe? Por quê? Porque a gente está falando de um transformer treinado com 175 bilhões de parâmetros. Gente, a OpenAI não superou apenas as outras empresas, ela superou a própria Microsoft, que tinha o maior de todos os transformers, era o Turing, o Megatron, era nosso com 530 bilhões de parâmetros. A Microsoft falou, tudo bem, beleza. A OpenAI, não, a gente consegue treinar um com 175 bilhões de parâmetros. É? Então tá, toma dinheiro aqui. O que ela fez? Fez uma associação. Você não pode ser o melhor, pega uma empresa startup que é boa pra caramba no que faz e investe nela algum dinheiro. Só que entenda a diferença. A OpenAI está focada em state of art, não está focada em SLA, não está focada em tecnologia. Então, antes da gente terminar essa palestra, não use dados da sua empresa, em hipótese nenhuma, nem no Bing, que é o GPT-4, nem no OpenAI, nem nenhum deles. Aliás, você não deveria usar nem Google. O ponto é, dados confidenciais da sua empresa, você não pode expor sem uma estrutura de segurança. Então, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver o Vale GPT, o Samarco GPT, eu preciso ter o BHP GPT, eu preciso ter dentro de casa esse cara que é o GPT, né? Que é o Generate Pre-Trained Transformer, dentro da minha aplicação. E a gente faz isso, a gente está fazendo com vários de vocês. Mas, não esqueçam, existe o outro, que é o Codex, que é um transformer gera código. O GPT também gera código muito bem, mas não tão bem quanto o Codex, que é no GitHub, e o Dali, que eu acabei de falar. Vamos lá. Isso aqui é basicamente o que ele faz. Cada um deles faz. Ali no final eu perguntei o que era o MineHub, quem já usou já sabe. Aqui, a grande sacada, e que vai tornar, isso vai se tornar uma profissão, da mesma forma que quando você fala com o seu filho ou com o seu colaborador, você tem que explicar o contexto muito bem e o que você quer, essa vai ser a maior habilidade do futuro. É a habilidade hoje de um gerente. Quando o gerente pede alguma coisa como funcionário, a habilidade dele pedir a coisa certa é o que define se a tarefa vai ser realizada de forma correta. Se você pedir, faz aí, desenha aí um pão de queijo, uma receita de pão de queijo, vai desenhar, mas não vai ser. Se você der os detalhes, receita, pão de queijo, se você pegar o contexto, ele vai te dar coisas que você vai simplesmente ficar espantado como ele gerou aquilo, vai até achar que ele é inteligente. Aqui um pouquinho mais no investimento da Microsoft, obviamente a Microsoft viu que deu certo, e ela botou assim, pô, tu precisa de quê agora? Microsoft, eu preciso duas coisas, duas pequenininhas. Em vez de 1 bilhão que você colocou, eu preciso de 10 bilhões. A gente consegue isso, né, rápido, né? 10 bilhões e eu preciso de uma outra coisa, eu preciso que você crie um computador, crie uma rede que seja completamente diferente, que agora começa a treinar transformers, não de bilhão, e de trilhão de parâmetros. O GPT-4 tem 1,8 trilhão de parâmetros. Aí tá bom, o Satya deu 10 milhões. Claro que ele pediu alguma coisa. 45 terabytes, são bilhões e bilhões de páginas de livros, e esse foi o treinamento do GPT-3.
Eu não posso passar o número porque é confidencial do GPT-4, mas é um absurdo. É bem óbvio ver como ele demora, às vezes, para fazer as coisas. Como eu falei, o segredo de tudo é, em vez de ele treinar como eram treinados todos os nossos modelos antigamente, individualmente, um modelo só para análise de sentimentos, um modelo só para intenção, um modelo... Não, ele treina tudo ao mesmo tempo, numa tacada só. Por isso que custa caro treinar esse bicho. Mas depois ele faz tudo. Gera código, gera receita. E faz umas coisas que as pessoas estão descobrindo agora. Isso é o mais divertido. Isso que me deixa mais divertido. Cara, GPT é uma das caras que eu mais converso de noite. Minha mulher quer dormir, vai dormir. Eu estou conversando com meu amigo aqui. Porque ele é uma ferramenta de aprendizado tremenda. Você aprende sobre qualquer área. Se você for uma pessoa curiosa, você aprende sobre tudo. E o mais engraçado, você, de repente, tem um momento eureka em que você descobre coisas. E eu vou dar alguns exemplos. Aqui, ó, 175. Eu vou correr um pouco mais. Aqui, ó. Se você escrever direitinho, ele gera a imagem com uma beleza. Existem prompts e existem bancos de prompts no mercado. PromptBase é um site que tem prompts prontos para vocês. Tem bibliotecas de Google para procurar imagens já sintéticas. Vários e vários sites. Você precisa se aculturar em cima disso. Porque isso não é futuro, não, isso é presente. Se você trabalha com a arquitetura de uma mina, ou se trabalha com a arquitetura de casa, qualquer coisa, você simplesmente dá as medidas para ele, no texto do Dali, ou no Bing, bing.com/create é o Dali. Vai lá e coloca as medidas, ele gera para você a arquitetura. A gente está montando a arquitetura de uma casinha usando esse cara. Ah, fica esquisito. Eu não preciso de esquisito. É melhor do que o meu rascunho de papel. Vamos lá. O mais importante disso tudo, isso já foi falado 2 vezes, é a responsabilidade de gerar isso. Por isso que eles estão ficando tão pouco poderosos. Alguém já notou que o ChatGPT está ficando cada vez menos poderoso em responder determinadas perguntas. Né? Ele não responde. Isso pode me encrencar. É basicamente isso que a Microsoft está fazendo. Né? Eu brinco com eles. Eu tenho, obviamente, o acesso ao cara sem filtro. Ele faz cada coisa muito legal, principalmente com as piadinhas brasileiras. Né? É muito legal. Repete. Conhece a história do repete? Então, a gente brinca com eles, mas a Microsoft é uma empresa que está preocupada, e desde o início ela criou a AI, Responsible AI, que é uma iniciativa que não pode ter viés nem no treinamento, não pode ter viés em nenhum ponto, tem que ter responsabilidade. E ela criou toda uma documentação de transparência, de como é treinado, de responsabilidade, de inclusão social, de confiabilidade e segurança. Até porque a gente não está lidando com o público no geral. Deixa o GPT fazer algumas coisas, mas o Bing não pode fazer. E, às vezes, ele é muito chato. Às vezes, a resposta me diz assim, pô... Só para você ter uma ideia, se você chegar no Dali interno que a gente tem, tudo ligado, ele faz muita coisa, mas se você chegar no Dali do Bing e botar, faça uma mulher bonita, desenhe, faz uma foto de uma mulher bonita, ele não faz. Tipo, não pode. Por que não? É uma mulher bonita. O conceito de bonita, de beleza, é muito relativo. Então, até nisso, eles conseguem fazer. Que bom que tem alguém pensando nisso. Vamos lá. Onde você pode usar isso na qualquer empresa, mas principalmente na área de mineração, eu coloquei alguns cases que a resolução não está dando para ver direito, mas eu vou dar um exemplo de cada um, vocês vão ter acesso a esse material, mas eu peguei um exemplo de cada um deles, só para a gente ilustrar. Muita gente já usou o ChatGPT, e depois eu vou falar uma coisa mais divertida. Para marketing e vendas, eu peguei aqui uma ligação, e a gente já fez até uma aplicaçãozinha dessa para alguns clientes de vocês, como a Renova, algumas pessoas que pertencem ao Mining Hub. É uma coisa simples de fazer o que a gente chama de speech to text. Converter o que você está falando em português ou em mineirês, ele consegue detectar os nuances. E colocar, obviamente, identificar os interlocutores e gerar. Que eu gerei. É um tal de Leandro, não conheço esse cara. Leandro Rossi Gates, alguém conhece? É parente do Bill Gates. O Leandro Rossi Gates ligou lá para o Mining Hub Network, deve ser um call center Mining Hub, e eu disse assim, eu não quero ter trabalho de ver isso. Você pede isso tudo aqui, e no final você simplesmente faz assim, ó, pá, extrai o seguinte da conversa. Você não pode ter trabalho, você quer um nome, eu quero telefone, eu quero e-mail, localização, pronto, ele organiza tudinho e dá o resumo da conversa. A gente fez um aplicativo desse, que você pega um Wave, ou seja, um arquivo de áudio, ele gera para você, vou até a tela aí, ele gera para você, a gente faz as perguntas necessárias dele, manda ele gera o script e ainda sintetiza fazendo o text-to-speech, você devolve pelo call center. A gente vai estar usando isso aí
para alguns clientes, de forma completamente confidencial, de forma completamente controlada. Aqui eu peguei um texto qualquer, por exemplo, que veio do site de uma pessoa fazendo avaliação. Eu faço isso muito com as empresas que eu atendo, eu pego todo o PDF dele, jogo para dentro dele, eu digo, quem analisa isso aí para mim, compara o desempenho do ano anterior, você pode falar com ele de forma normal, como se você estivesse falando com o assistente. Ele é uma ferramenta. Ele comparou. O produto mais rendável é tal. A minha mãe, eu pago o cartão de crédito dela todos os dias, todos os meses. E às vezes eu fico assim, meu Deus, que extrato gigante. Quanto ela gastou de Uber? Quanto ela gastou? 80 anos. Meu Deus do céu, como é que ela gastou tanto de Uber? Eu não tenho tempo, eu simplesmente pego o extrato dela, jogo e resumo. Ele diz exatamente quanto ela gastou em cada uma das coisas. E agora, com o Copilot, que é o GPT dentro do Excel, eu gero logo o gráfico, já mando para ela, olha o que você está fazendo. Outro dia ela perguntou, como é que você fez isso tão rápido? Milagre. Aqui é a aplicação que a gente está montando. Ali em cima você vê que eu boto o idioma, eu vou melhorar a interface. Tá bom, gente. Carrego o arquivo, ele gera o arquivo e começa a fazer pergunta. A resolução não dá para ver nada. Mas tudo bem, é isso aí. Ele fez o transcript aqui e no final bota Synthesize Response. Aqui eu peguei simplesmente dados gerados pelos sensores de IoT, que vocês têm um monte, a quantidade de dados. Lembra que mineração tem dado para tudo, ninguém sabe para que faz com esse dado. Todo. Olha o auxiliar aí. Pega esses dados todos. E esses dados respondem a produção, energia, vibração. Ele pega isso tudo, ele entende que você colocou vibração, ele entende exatamente que eu estou falando de milímetros por segundo, olha lá. Fofo, né? E ele faz as conclusões para você. Se eu precisar de uma detecção de anomalia, eu conecto com outro serviço da Microsoft de Anomaly Detection e combino com o ChatGPT, ele dá a resposta pelo ChatGPT, mas, na verdade, está rodando um algoritmo bem mais sofisticado do outro lado. Aqui eu simplesmente dei o exemplo do risco jurídico gerando. O que eu gerei mesmo? Crie um documento, exemplo de modelo de licenças e permissão ambiental. Acho que é uma coisa típica, não é? Permissão ambiental, eu gerei o documento. Não entendo nada disso, mas eu gerei o documento inteiro. Claro que ele não coube aí, mas é isso que eu fiz. E aqui, eu gerei o que mesmo? Eu gerei um operador de minério adulto, exemplo que eu fiz na palestra de 2 horas dessa marca, não aguentava eu falar, mas lá a gente fez a demonstração disso, eu roubei as telas, coloquei aqui. Mais engraçado que você termina de gerar essa vaga, né, o operador de minério adulto, e assim, cara, não tem a menor ideia como eu vou entrevistar. Pronto, gera os dados, gera as perguntas para a entrevista. O RH não tem mais trabalho para nada. Tá bom? Beleza? Aqui, eu mandei ele gerar uma apresentação de PowerPoint. Engraçado da nossa geração. E eu acho que é uma oportunidade única da nossa geração. Mas eu gosto da frase, que é dada para mais de 3 autores diferentes, então prefiro nem citar quem, que a melhor maneira de você prever o futuro é inventá-lo. Então, vamos inventar um futuro de mineração que seja sustentável, que seja extremamente inovador e que seja principalmente liderado pelos brasileiros. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Foi um prazer tê-lo aqui, Alexandre. Obrigado pela sua contribuição.